Agora, então, a partir desse ponto de vista, se nós entendermos a genitalidade não apenas como um estágio do desenvolvimento, mas como um sinônimo da capacidade de pulsação plena e autorregulada de todo e qualquer organismo vivo, poderemos pensar, né, em um feto genital, podemos pensar em um bebê genital, podemos pensar em uma fase oral genital e assim por diante. Quer dizer, aqui eu estou trazendo e aproximando, né, a questão da genitalidade, a possibilidade de pulsação plena de qualquer organismo naquele seu momento específico, independente de ser maduro ou não, em termos do desenvolvimento psicossexual. Então, se nós juntarmos, mais 2 minutos, Maia. Juntarmos o conceito de caráter com o conceito de genitalidade, temos uma nova possibilidade de compreender o tal do caráter genital. E pensando assim, topicamente, né, tematicamente, se pudermos pensar que o caráter genital, ele não é pleno nem estático. O caráter genital, ele não levita nem está acima do bem e do mal. O caráter genital trabalha e elabora incessantemente seus sentimentos de raiva, de ciúme, de inveja, de medo. Ele reconhece quando erra e busca reparações. E, por outro lado, vive a intensidade de seus desejos. Ele desfruta do orgasmo na atividade sexual, assim como nas realizações dos amigos, no trabalho bem feito, nas obras culturais e sociais. Ou seja, a genitalidade é a experiência de pulsação e realização consoante com o momento e o contexto dados. Assim, não se trata de construir um caráter genital, não se trata de alcançar o caráter genital, não é alguma coisa que a gente tem que fazer, ele não está lá longe, né? Mas se trata, sim, de resgatar a genitalidade, como dizia o Reich, se trata de desconstruir as defesas neuróticas, perversas, psicóticas e adaptadas. Se trata de maleabilizar a estrutura caracterial para que a pulsação natural genital possa acontecer na sua forma mais plena e saudável possível. Para finalizar, assim como Reich dizia que todos nós temos um fascistinha dentro de nós, eu digo que a genitalidade é o núcleo vivo em cada um de nós. Obrigado. Uau! Obrigado, Cláudio. A gente era genital e não sabia. Muito bem, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Odila, que vai nos trazer a perspectiva da análise bioenergética. Boa tarde. Microfone. Ai. Chegou. Bom, obrigado, Cláudio, por ter colocado de um jeito tão interessante e claro, e a Maia também, já essa base, né, para a gente estar entendendo e partir daí para frente. Porque nós seguimos aqui nessa mesa a ordem cronológica, conforme a Maia falou, né? Então, o Cláudio falou do Reich, eu vou falar do Lowen, que veio em seguida, como o mais idoso. Depois, fiquei sabendo que a Gerda é anterior ao Boadella, não sabia disso. Então, vai ser nessa ordem. E, olha, gente, para mim me emociona estar aqui, nessa mesa, sabe? Falando da bioenergética, porque são 31 anos de convivência com esse tipo de trabalho, né? E 18 anos que eu estou no IABSP. Um caminho. Eu me senti muito bem recebida e acolhida quando eu cheguei ali, meia quebrada. Né, Leia?
Não é só você que tem o privilégio de chorar, viu? Então, apesar de fazer tanto tempo, ainda faz todo sentido trabalhar desse jeito e usar os princípios e a maneira de atuar da análise bioenergética, e agora complementado com 3 bios, como a gente está fazendo aqui. E, preparando isso daqui, eu fui reler O Corpo em Terapia, do Lowen, gente. Para falar a verdade, eu me apaixonei de novo pelo texto. Estou lendo ele assim, letrinha por letrinha outra vez, para capturar tudo aquilo que ele detalha ali, que a gente já leu há muitos anos e, de repente, fica com uma ideia geral, né? Mas o detalhe é super interessante. Então, está aí à disposição para quem quiser. E todo mundo sabe que eu gosto muito do conceito de grounding, de fluxo, de carga energética, mas, como o Cláudio disse, não dá para viver e fazer terapia sem análise do caráter, né? E a nossa tarefa nessa mesa aqui é lançar um chão, onde vão se desenrolar, nesse evento, as diferentes visões e práticas terapêuticas nesses 3 dias, dos quais a gente espera sair mais enriquecido com as trocas e articulados, né, entre nós e com vocês, porque articular é juntar as partes, assim como a gente junta do corpo, assim nós estamos juntando as teorias. Já vivemos articulações com Winnicott, teoria de apego, neurociência, teoria do trauma, né? Então, tudo isso praticamente já está incorporado no nosso trabalho, tanto da bioenergética, acredito, como das outras linhas também. Então, eu vou começar a olhar, assim, especificamente para os tipos caracterológicos, né? O Reich, ele, como disse a Maia, o caráter impulsivo ele já descreveu antes, em 1925, e depois, na análise do caráter, então, ele coloca 5 tipos, né? O passivo feminino, compulsivo, masoquista, o histérico e o fálico narcisista. O Reich, com essa descrição que ele fez, essa observação muito detalhada da forma, das posturas, de como que as pessoas falam e se movimentam, né, e se expressam, ele vai diferenciando esses padrões, e, com isso, ele abriu para nós uma porta para instrumentos básicos da terapia atual que nós usamos, né? E é o que a gente chama hoje de leitura corporal, que, aliás, não é um nome muito bom, leitura corporal, porque não se trata de uma leitura, vocês sabem, né? É mais uma observação e uma busca de hipóteses diagnósticas. Isso é importante e não dá para passar sem isso numa terapia ordenada, porque o próprio Reich, ele sugere que a gente deveria ter ordem, né, na terapia, ordem e coerência. E esse diagnóstico, então, é que oferece a gente uma possibilidade de fazer inferências, né, dos padrões do funcionamento psíquico a partir da observação do corpo. E, com isso, a gente pode erguer um véu que recobre grande parte do funcionamento defensivo inconsciente, como estava dizendo o Cláudio. Então, a análise bioenergética, ela se intitula, de uns tempos para cá, né, na década de 90, como uma psicoterapia corporal relacional de base analítica. Isso porque foi quando se incorporou o Winnicott, né? E essa questão relacional se deu muito mais ênfase transferência e contra-transferência, mas o princípio comum a todos os reichianos é trabalhar com energia e os princípios de energia, conforme o Reich nos ensinou. Então, vou falar um pouquinho da história do Lowen, né? Apesar que muita gente já sabe, mas vamos relembrar que ele foi cliente do Reich de 42 até 45. Então, vocês vão recordar que é o período justamente da Segunda Guerra, né? A guerra termina em 45, e nessa época, então, ele vai estudar medicina, conselho do Reich, e vai estudar na Suíça. Isso porque, na Europa, naquela época, justo por causa da guerra, estava se oferecendo cursos de medicina mais curtos, e seria mais fácil ele obter, então, o diploma dele de medicina. Ele foi para lá com a mulher dele já,
com a qual ele viveu a vida toda. E, quando ele volta da Suíça, em 1952, ele já não foi mais, não continua mais como, eu ia falar apóstolo, do Reich. Eu tenho a impressão que o Reich ficava lá assim, que nem Jesus Cristo, com aqueles apóstolos em volta, né? Aquelas fotografias que a gente vê, né? E, então, ele não voltou a ser apóstolo. Ele não se identificava mais com o Reich que ele encontrou na volta, que praticava mais ergonomia, e, além disso, estava com dificuldades com a lei, como vocês sabem, né? Já naquela época. E o Lowen chegando, ele precisava validar o diploma dele, ele tinha que passar por um exame, que é tipo um exame de OAB, né? E a banca que o examinava questionou muito sobre a ligação dele com o Reich. Ele teve que defender que ele não era comunista, que ele apenas trabalhava com a vida. Tudo isso a gente vê lá no livro da biografia dele. E ele falava, né, dessa história. Então, e ele diz também que o Reich trabalhava muito com ergonomia e não suficientemente com análise do caráter nesse período. Então, ele tinha ficado muito fortemente impactado com a vegetoterapia e com o período de análise do caráter do Reich, de antes que ele fosse para a Europa. Ele se juntou com John Perracos, que já era um psiquiatra estabelecido em Nova York, né, já com experiência e tudo, e eles passaram a trabalhar no mesmo consultório, atendiam um ao outro, essa história que a gente sabe, e, com isso, eles descobriram algumas técnicas, né, principalmente grounding, trabalhar com o paciente em pé, desenvolver uma opção de exercícios mais ativos, mais expressivos. E essa ligação deles, eles fundaram o Instituto Internacional de Análise Bioenergética em 1956. Né? Antes disso, eles viviam dando palestra, viajando pelo país. E essa união dele com Perracos, essa influência mútua, durou até 1972. Né? Em 72, Perracos tinha casado com a Eva Perracos, e aí pegou outro caminho, e eles se separaram. O Lowen ficou com o Instituto, mas aí ele já tinha uma série de seguidores, mas eu não tenho a impressão que eram apóstolos, não, né? Um pouco diferente a disposição, assim. Então, aqui esse histórico, né? E aí então, o primeiro livro que ele publica, que ele chamou de Physical Dynamics of Character Structure, e, logo depois, ele rebatizou como The Language of the Body, porque era um título que vendia mais. O Lowen, ele era um bom marqueteiro, né? Não era? Ele era um bom marqueteiro, ele vendia bem. Vocês vão ver daqui a pouco, passar um filmezinho dele. E a gente tem aqui, então, o Corpo em Terapia, que é a tradução desse livro, né, onde ele desenvolve, então, a tipologia caracterológica, passando em revisão aquilo que o Reich tinha colocado na análise do caráter e colocando as observações dele.